Olá, meu amigo, olá, minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Tudo bem com a família? Espero que sim. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã, te dando graça, te dando vitória. Vamos começando aqui, mais um episódio aí dessa série intitulada Crescendo com Atos dos Apóstolos, onde estamos aqui meditando e estudando no livro de Atos dos Apóstolos, buscando entender mais sobre os propósitos do reino de Deus, buscando entender mais sobre o querer de Deus para a obra missionária, para o avanço do reino. E é muito bom poder contar com você, muito bom ter a sua presença aqui com a gente, para compartilharmos juntos aqui desse momento que tem sido maravilhoso, tem gerado muito crescimento, tem sido uma bênção. Pessoas já me mandam mensagem: pastor, estou acompanhando, pastor, estou ligado lá, estou ligada lá, e tem crescido, tem avançado, tem entendido mais sobre o reino de Deus, o que para nós é fenomenal. Amém? E para você que está chegando hoje, para você entender o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pegando episódio por episódio do livro de Atos dos Apóstolos e trazendo um comentário, trazendo um comentário acadêmico, teológico, que faz parte, mas também não estamos focando somente na parte teórica, na parte acadêmica. Nós também queremos trazer uma aplicação prática para você aqui, uma aplicação prática, algo que você pode ouvir aqui agora, absorver no seu espírito e começar a partir de hoje mesmo a praticar essa palavra no seu chamado, no seu ministério, na sua igreja, desenvolvendo no dom que Deus te deu, tá bom? Então vem com a gente. Antes de tudo, deixa eu te pedir algo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para que você possa sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui no canal. Tenho postado vídeos quase que todos os dias, tanto vídeos aqui dessa série, estudando, crescendo com Atos dos Apóstolos, como também vídeos dos nossos cultos. Se você está chegando agora e quiser entrar aí no canal, dar uma navegada aí, você vai ver que tem mensagem no nosso canal, eu pregando, os obreiros da nossa igreja pregando, alguns amigos, algumas amigas, pastores, ministros do Evangelho de Deus que vêm na nossa igreja pregar também, tem sido uma bênção para a nossa vida. Então tenho certeza que Deus vai estar falando contigo de uma forma especial, tem mensagem de tudo quanto é tipo, mensagem de tudo quanto é tema, para edificar a tua vida, para edificar a tua fé, para edificar você, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então faz isso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para você receber o nosso conteúdo, deixa aí o seu gostei, é importante para nós o seu gostei, para que o YouTube entenda que está gerando um engajamento, na plataforma, e também para que ele possa divulgar esse canal aqui também na nossa região, quando tem um engajamento legal no gostei aí, nas inscrições, ele começa a entender que esse canal tem sido relevante para a nossa região, e esse é o nosso projeto, para fazer isso daqui crescer, fazer isso daqui dar certo. Ainda estamos em crescimento. Eu quero louvar a Deus, que há 3 dias nós começamos aqui essa série e já Deus nos abençoou com mais alguns inscritos que têm chegado, que tem sido uma bênção. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Ao canal Missão da Vida. E a nossa missão aqui é profetizar vida para você, vida para sua casa, vida para sua família, através da palavra de Deus. Amém? E nesse novo projeto aqui, vem com a gente. Entra comigo nessa jornada, entra comigo nessa caminhada aí, que eu tenho certeza que a gente vai crescer juntos. Amém? E é um desejo do meu coração, você tendo dúvidas a respeito do tema que a gente vai tratar vídeo por vídeo, deixa nos comentários aí a sua dúvida, se você também quiser acrescentar algo, se você quiser trazer algum pensamento que eu esqueci de ter falado, que eu não pensei, e você pode estar acrescentando para nós aqui, que vai ser muito bem-vindo, vai gerar mais crescimento ainda, é tudo muito bom, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Se você está chegando agora, hoje nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 até o 26. Nós temos dessa série aqui 2 vídeos anteriores, que é o vídeo de introdução de Atos dos Apóstolos e também
o primeiro episódio, as primeiras passagens aqui que a gente aprofundou do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 1. Se você quiser começar por agora e depois voltar lá atrás para você entender até onde nós já caminhamos, tudo bem. Se você quiser interromper esse vídeo aí agora e ir lá acompanhar o vídeo de introdução, acompanhar o primeiro vídeo do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 1 e depois voltar nesse vídeo, fica à vontade, faça como melhor for para você, mas vem com a gente, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te dar um tempo para você pegar a sua Bíblia, você pegar aí um bloco de notas, para a gente poder começar isso daqui. Tá incrível, tá, irmãos? Tá muito bom isso daqui. Não é? Eu tenho certeza que vai trazer muito crescimento para nós, tenho certeza que vai trazer muita edificação para a nossa vida. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para nós, tá? Nós vamos, deixa tudo preparado aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 em diante, para a gente dar sequência aqui no capítulo 1, né? E nós vamos aqui até onde o Senhor nos permitir. A intenção é até o versículo 26, que Deus nos abençoe para que a gente possa chegar lá, né? Aqui nos nossos comentários. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Vou ler aqui para você, que diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém? Então, vamos começar aqui do versículo 12. Nós vimos anteriormente aqui até o versículo 11, né? Jesus ressuscita e ele passa ainda aqui na terra 40 dias, dando instruções aos seus discípulos, não é? E a partir do versículo 9 a Bíblia vai dizer que vem uma nuvem do céu, o encobre, o leva de volta aos céus. Os anjos aparecem e falam com os discípulos: Varões galileus, este mesmo Jesus, que da forma como está indo, um dia ele virá. Então, a gente chega aqui no versículo 12, que começa dizendo assim: Então voltaram para Jerusalém. Meus irmãos, só até aqui, só até essa vírgula, já carrega para nós uma revelação poderosa. Por quê? Você lembra, guarda essa frase: voltaram para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras, né?
junto com Jesus, e Jesus foi levado de volta para o céu. E eu fico imaginando, né, depois que eles viram o mestre voltando para o céu, eles conversando e se perguntando: e agora, o que a gente faz? Eu imagino que alguém dentre eles deve ter lembrado: olha, o mestre nos deu uma ordem, e a ordem do mestre é para que a gente fique em Jerusalém. Lembra da profecia que Jesus liberou a respeito do derramamento do Espírito? Se você vai acompanhar com a gente com Bíblia aí, volta aí um pouquinho no versículo 4 do capítulo 1 mesmo aí, e diz assim, ó: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E isso aqui Jesus falou em Atos 1, versículo 4. Mas se você pegar aí e voltar comigo lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, vai dizer assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, aqui nessa frase, até essa vírgula que nós lemos em Atos dos Apóstolos, então voltaram para Jerusalém. Isso aqui é um ato de obediência da igreja, sabia? Isso aqui é um ato de obediência dos apóstolos. E isso aqui carrega uma revelação muito forte para nós. Por quê? Havia a promessa do derramamento do Espírito. E quando Jesus, por 2 vezes, fala para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, isso estava dizendo que havia a promessa e também havia um lugar geográfico para que essa promessa viesse se cumprir. Pastor, tem isso também nas promessas de Deus? Sim, tem. Às vezes Deus fala com a gente e existe um lugar específico, até mesmo geograficamente, para que isso aconteça. No caso do derramamento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo aconteceria em Jerusalém. Por isso que Jesus por 2 vezes fala com a gente: fica em Jerusalém, não se ausentem da cidade. Está compreendendo? Então, esse ato de obediência é muito importante para a vida da igreja primitiva. Era uma igreja que, quando a gente for vendo aqui Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles tinham um temor muito grande em obedecer a Deus, em tudo que Deus falava com eles. E é um grande segredo isso para nós, de nós obedecermos a Deus em tudo que Ele fala com a gente, obedecermos a Deus rigorosamente, não é? Para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus nos prometeu. Para que a gente possa viver a plenitude da palavra de Deus a nosso respeito. Nós sabemos que não tinha somente 120 pessoas que andavam com Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra. Mas no dia de Pentecostes a gente vai ver que só tinha 120 pessoas. Onde estava o restante? Onde estava toda aquela multidão? E eu te pergunto, quantos foram cheios do Espírito Santo? Apenas os 120. E a outra parte, o povo que andava com Jesus, será que todos, que enquanto Jesus estava andando aqui na terra, foram no mínimo fiéis, e que quando viram que o mestre já não estava, tomaram por si mesmo a decisão de não permanecer em Jerusalém, né? De tomar outros rumos, de seguir outros caminhos? Esses que tomaram outros rumos não receberam a promessa do Espírito Santo. Está compreendendo? A importância de nós sermos rigorosamente obedientes a Deus para que a gente seja abençoado na palavra que Ele liberou sobre nós. Está entendendo? O ato de obediência faz parte da vida do cristão. O ato de obediência faz parte de tudo que Deus espera de nós. Não é? É interessante, irmão, ressaltar isso, que quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, tudo que Ele espera de nós é esse ato de obediência. Por quê? O melhor lugar para se estar ainda é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se estar ainda é onde Deus nos direcionou. O melhor lugar para estar é onde Deus fala com a gente. Está compreendendo? Então, porque dentro dessa palavra que Deus liberou sobre nós, está tudo que nós precisamos. A paz, a prosperidade, a provisão. Está o poder de Deus a nosso respeito, a respeito da nossa casa, da nossa família.
Quando nós estamos em obediência, tudo que é de Deus, que está embutido dentro daquela palavra, a palavra de Deus é como se fosse uma cápsula. Né? A ordem direta de Deus para nós é como se fosse uma cápsula. E dentro dessa cápsula está tudo que a gente precisa. E quando essa palavra explode na nossa vida, vem tudo de Deus para nós. Está compreendendo? Então, quando nós estamos fora da palavra de Deus, Deus não tem obrigação em fazer nada, não é? Mas quando nós estamos dentro da palavra de Deus, Deus ele se encarrega de nos abençoar por completo, de cuidar de todas as coisas para que a gente viva a plenitude da palavra de Deus. Então, sempre obediência. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte bem próximo à cidade de Jerusalém, né? Há quem diga que hoje, nos dias de hoje, se você fizer o trajeto de carro, você leva aí entre 10 a 15 a 20 minutos, né, para sair do Monte das Oliveiras e chegar à cidade de Jerusalém, né? É um monte bem próximo e eles seguiram em obediência. Estavam no monte com Jesus, quando Jesus foi levado aos céus, a primeira atitude da igreja foi: vamos voltar para Jerusalém. Entende? Então, obediência. Versículo 13. E então, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Né? Esse cenáculo aqui, muito provavelmente, é o mesmo local onde aconteceu a celebração da última ceia. Lembra da celebração da última ceia? Onde Jesus, assentado com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e ele ali celebra a última ceia. Muito provavelmente esse cenáculo aqui é o mesmo local onde aconteceu a celebração da última ceia. E esse cenáculo é muito provavelmente a casa de uma mulher chamada Maria. Não Maria, mãe de Jesus, mas Maria, mãe de João Marcos. Havia um discípulo chamado João Marcos. Se você ver os vídeos anteriores aí, eu falo que, por exemplo, quem escreveu o Evangelho de Marcos foi esse discípulo chamado João Marcos. Onde a gente encontra essa casa dessa mulher? Aqui mesmo no livro de Atos, um pouco mais para frente, em Atos capítulo 12, versículo 12, a Bíblia vai dizer assim, ó: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muito provavelmente nesses 3 episódios é o mesmo lugar: na ceia, no cenáculo onde a igreja estava orando, e a casa de Maria, mãe de João Marcos, que permanecia ali, a igreja reunida em oração, né? Reunida clamando ao Senhor. Foi o lugar onde, a princípio, né, sabemos que por conta de toda a perseguição que se instalou, né, contra Jesus, a igreja, quando viu toda aquela situação, ficou um pouco assustada, né? Então eles, a princípio, até ficaram escondidos para que pudessem, de certa forma, se proteger, ainda para entender tudo o que estava acontecendo, para receber a revelação de Deus, para que pudessem prosseguir. E nessa casa eles permaneciam unanimemente em oração. Volta comigo lá em Atos 1. Quando vai dizer a palavra do Senhor assim, ó: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Meus irmãos, a igreja primitiva tinha essa marca de ser uma igreja perseverante. Versículo 13, 14 já anuncia para nós: todos estes perseveravam unanimemente. Então, a igreja primitiva tinha essa marca de ser perseverante. Quando a gente vai ver o que significa perseverar: conservar-se firme e constante, permanecer sem mudar ou sem variar de intenção. O que é ser perseverante? Quem é uma pessoa perseverante? É aquela pessoa que se conserva firme e constante, que permanece sem mudar ou variar de intenção, né? Eu vejo que essa é uma das principais características que o crente tem que trabalhar para que seja desenvolvida em sua vida. A característica da perseverança.
a característica da perseverança, sabe? A característica de se permanecer firme e constante, firme e constante, firme e constante, firme, sabe? Sem arredar o pé, firme, sem mudar as suas convicções. Isso aqui pode falar também de convicções, não é? De permanecer firme num propósito, permanecer firme dentro de uma visão, permanecer firme em busca de algo que se quer. Se você for estudar a história de todos os homens e mulheres da Bíblia, você vai ver que eles tinham uma característica que é em comum, entre tantas. Uma delas é a de ser perseverante, a de ser firme e constante, de não mudar de intenção, não variar de intenção. Você lembra, por exemplo, de Jacó no Vale de Jaboque? Eu só te largo quando você me abençoar. Entende? Lutou a noite toda com o anjo. E eu não largo, eu não mudo de ideia. Me larga, não largo, não vou mudar de ideia. Eu tô aqui. Eu só te largo na hora que você me abençoar. Entende? Então, nós precisamos desenvolver isso em nós, sabe? Porque a firmeza e a constância, elas sempre vão te fazer romper. A firmeza e a constância sempre vão te fazer avançar diante dos obstáculos da vida. Perceba isso aqui. Esse aqui é você. Aqui é uma meta que você tem na vida. Você está nesse ponto. Você precisa sair desse ponto e chegar até esse. E chegando até esse, você romper, para que você possa alcançar a meta que você sonha. O firme e constante, o que sempre permanece sem mudar e sem variar de intenção, ele vive disso aqui, ó. Pum, rompi uma meta. Ó, pum, rompi outra meta. Tá compreendendo? Ele está sempre rompendo, ele está sempre avançando, ele está sempre conquistando. Agora, se faltar em nós firmeza e constância, nós vamos viver sempre aqui, ó. A gente até começa alguma coisa, mas aí vem. Aí aqui nesse caminho tem suas lutas, tem suas batalhas, tem suas dificuldades. Nada é fácil, nada é de mão beijada. Tudo é com luta, com dor, com lágrimas, com guerras. E aqui, ó, se faltar em nós a firmeza e a constância, a gente vai viver sempre assim, ó. Aí de repente, quando a gente está perto de receber, perto de avançar, perto de conquistar aquilo, aí a gente volta lá atrás, por causa da inconstância. E a gente vive nessa aqui, ó. Tá compreendendo? Sempre indo e voltando, porque falta a firmeza e a constância. Entende? E aí a gente nunca vai romper. Pá. A gente nunca vai romper. Mas se a gente for firme e constante, a gente vai estar sempre rompendo. Ó, o outro. Tá compreendendo? Então, meu irmão, receba a unção da firmeza e da constância sobre a sua vida. Firmeza e constância. E eles perseveravam unanimemente. Isso fala de uma perseverança num único propósito. Fala de uma perseverança diante de um único objetivo, para ser alcançado um único objetivo. Unanimemente. O que significa unanimemente? Mesma opinião de outro. Quando há um acordo comum. Eu fico imaginando, né? Eu gosto de ler Bíblia assim, imaginando. E os discípulos agora estão no cenáculo e eles se perguntam: e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E alguém diz: gente, ainda a gente precisa de mais clareza sobre o que fazer, sobre os próximos passos. A gente mais viu Jesus fazer foi orar. Então, vamos orar. Quem vai orar? Precisa que todos orem. Precisa que todos permaneçam em oração. Isso aqui é unidade de propósito. Unidade de onde se quer chegar. Unidade de onde do objetivo. Está compreendendo? E falando de igreja, isso é uma das principais coisas que tem que ser formada na igreja. Unidade de propósito. A divergência, ela é bem-vinda até enquanto ainda não se tem o propósito bem estabelecido. A divergência de opiniões, ela é extremamente bem-vinda. Se a gente sentar numa mesa agora para resolver, olha, nós temos que chegar aqui. O que a gente vai fazer? Enquanto estamos nessa mesa aqui,
é a hora de discutir, é a hora de debater, é a hora de todo mundo falar e cada um trazer o seu ponto de vista, e ainda que haja discordância, de forma saudável, de forma madura, de forma bem colocada. Agora, depois que a gente se levanta da mesa com um propósito muito bem estabelecido, não há mais lugar para divergência, para opiniões, sabe? Para tentar agora algo, não. Depois que se estabelece o propósito, depois que se estabelece a visão, depois que se estabelece o objetivo, o que a gente precisa fazer agora é perseverar unanimemente nesse propósito. Isso fala da unidade da igreja, sabe? E nessa questão, meu irmão, a gente tem que ser até um pouco radical mesmo. Ser um pouco radical porque para que a gente tenha focos muito bem estabelecidos e para que a gente trabalhe todos por um mesmo propósito, para que a gente trabalhe todos por um mesmo objetivo. Porque você já imaginou um grupo onde cada um tem um propósito diferente? Você já imaginou um grupo onde cada um quer fazer uma coisa? Aonde esse grupo vai chegar? Me diga. Em lugar nenhum. Você perceba que até para fazer coisa errada, o principal para que aquilo dê certo é a unidade. Lembra da Torre de Babel? Que Nimrod, um homem mau, endemoniado, tem, ainda que errada, mas uma brilhante ideia de construir uma torre e que essa torre chegaria até o céu. Já imaginou, irmão? A ponto de o próprio Deus dizer, olha, se continuar assim, eles vão conseguir tudo que está no coração deles. Por quê? Eles eram um só. Apesar de ser muitos, mas era um objetivo, era o propósito. E como aquilo era errado, foi necessário a intervenção de Deus. E qual é a primeira coisa que Deus faz para que aquele projeto não dê certo? Ele confunde as línguas. Ali naquele episódio é onde nós temos agora a divisão de idiomas sobre a terra. Mas perceba, meu irmão, que quando nós estamos focados num só propósito, a única coisa que pode ser diferente depois que a gente tem um objetivo bem traçado, um propósito bem traçado, é a área de atuação. Eu faço isso, você faz aquilo, eu trabalho nessa área, você trabalha naquela área, mas todos nós estamos trabalhando para cumprirmos o mesmo propósito. A função é diferente, mas o propósito é igual. É aqui onde todos nós queremos chegar, entende? Então, para nós, se você é um líder de departamento, se você é um pastor de igreja, né? Se você trabalha com pequenos grupos, saiba comunicar. Aprimore a arte da comunicação no seu chamado. Você ter a habilidade de se comunicar com a sua equipe. Olha, equipe, é aqui que nós queremos chegar. Tá vendo esse sonho aqui? Tá vendo esse objetivo aqui? É aqui que nós queremos chegar. Fulano, você vai fazer a sua função. Bertano, você vai fazer a sua função. Mas todos nós vamos chegar juntos nesse mesmo objetivo aqui. A arte da comunicação, ela gera paixão no coração da sua equipe, ela gera paixão no coração das pessoas que Deus colocou do seu lado para te ajudar, para cooperar, para cumprir esse objetivo aí que está no seu coração, entende? E a arte da comunicação, ela tem que partir de nós que somos líderes, porque eu sou pastor de igreja, por exemplo, às vezes você é um pastor de igreja, está nos acompanhando, você é um líder de departamento, se sua igreja trabalha com pequenos grupos, sabe? Você já passou para a sua equipe, ou seja, você é um empresário aí, um encarregado de setor, por exemplo, que hoje está nos acompanhando também. Você, um chefe de departamento, não é? Um gerente de uma empresa, você já comunicou, já reuniu a sua equipe para comunicar para eles qual que é o sonho, qual que é a visão da igreja, do departamento, qual que é a visão do pequeno grupo, qual que é a visão do seu setor, qual é o objetivo, aonde a gente vai chegar. Olha, fulano, faz assim, faz assado. Fulano, você executa essa missão aqui. Fulano, você executa essa função aqui. Que todos nós cooperando juntos, nós vamos juntos chegar àquele objetivo. A arte da comunicação tem que partir de nós, porque às vezes, em algumas lideranças, seja elas dentro da igreja ou em setores de trabalho, a arte da comunicação, ela falta, entende? E às vezes a equipe, o líder ainda não comunicou aonde a equipe precisa chegar.
O líder ainda não comunicou aonde o grupo precisa chegar. E aí está cada um fazendo uma coisa e está todo mundo achando que está certo. Entende? Mas na verdade, e às vezes alguém está se perguntando, meu Deus, por que eu não consigo gerar engajamento na minha equipe? Por que eu não consigo gerar engajamento com as pessoas que estão perto de mim? Porque falta a arte da comunicação, de você dar para essas pessoas o sonho, de você apresentar para essas pessoas a visão, de você apresentar para essas pessoas aonde vocês querem chegar, de você apresentar para essas pessoas aonde vocês sonham chegar. Está compreendendo? Então, meu irmão, não podemos deixar de comunicar. Junta essa equipe tua aí, meu irmão, e conta para eles: olha isso aqui que Deus tem colocado no meu coração. Absorva e trabalhe, melhore na arte da comunicação para a sua equipe. Apresente a visão, apresente o sonho, apresente o propósito, apresente o objetivo e peça para eles o engajamento. Olha, cada um vai fazer uma função, mas o propósito é o mesmo. E depois que passar a visão, depois que passar o propósito, nós temos que ser bem rígidos, não com a equipe, mas nós não podemos dar brechas para, depois que tivermos o propósito muito bem estabelecido, entrar no meio da nossa equipe propósitos paralelos. Está compreendendo? Não podemos deixar, porque senão, disse Jesus, um pouco de fermento leveda a massa toda. E uma das principais formas de o diabo roubar a força de uma igreja é justamente fazendo com que cada um queira uma coisa, gerando divisão. Está compreendendo? Uma igreja que, apesar de estar junta ali, mas não está unanimemente, não está unida. Ela até se reúne no prédio para adorar, mas ela não sabe para onde quer, para onde vai. Ou então já até soube, mas o diabo agora está tentando entrar. O diabo agora está tentando entrar e querendo gerar essa divisão, não é? Querendo gerar essa discordância de pensamentos. Como eu falei, a hora da discordância é enquanto estamos estabelecendo as metas. Depois que a meta foi estabelecida, nós temos que ser duros e não podemos dar brecha. O diabo não pode ter espaço no meio da nossa igreja. O diabo não pode ter espaço no meio da igreja de ele achar brecha para ele entrar com discordâncias, para ele entrar com propósitos paralelos. Está compreendendo? Precisamos ser, não podemos dar espaço. Essa é a palavra certa. Nós não podemos dar espaço, entende? E nós não podemos, cabe a nós também, sermos aqueles que lutam pelo bom andamento do propósito, não é? Nunca ser nós aqueles que serão um instrumento do diabo para gerar discordância no meio do grupo. Ah, não sei se é isso não. Ah, isso aí, não sei não, hein? Já viu? Irmão, e eu falo isso 100% dos cristãos. Em algum momento da vida eles vão passar por esse ataque do diabo em sua mente. Olha, não é assim não. Muda isso, muda aquilo e tal. Seja o do contra, seja o que puxa para trás, seja o que dá divergência. Está compreendendo? E a gente precisa guardar o nosso coração, porque 100% de nós um dia da vida passaremos por isso. 100%, eu falo isso sem medo de errar. 100% de nós. Cabe a nós guardar o nosso coração. Opa, não serei eu que o diabo vai usar para causar a divergência no meio do grupo. Não serei eu que vai ser usado para causar a divergência. A gente estabeleceu uma meta, a gente estabeleceu um propósito, Deus está nisso daqui, então nós vamos juntos para cumprir essa missão. Nós vamos juntos para cumprir o propósito. Nós vamos juntos para cumprir o objetivo. Está compreendendo? E a liderança, a começar pelos pastores, aí a liderança da igreja e a membresia, ela está sempre ligada, né? Sempre ligada. Quando perceber que o diabo está tentando entrar por algum lado, não é? Ela se blindar, não é? Desde o membro mais novo até os seus pastores estarem sempre ligados. Olha, isso aqui está tentando mudar a visão. Isso daqui está tentando mudar o propósito. Isso aqui está tentando mudar o objetivo. O diabo está tentando entrar nessa área aqui. E aí não precisa ser só os pastores que defendem a visão. Você precisa ser um defensor da visão da igreja onde você congrega. Está compreendendo? Você precisa ser um defensor. E aí você, por si mesmo, você fecha aquela brecha ali. Opa, não, querido, aqui não. Aqui a gente
não dá ouvido para isso, aqui a gente não perde tempo com isso. Estamos focados, nós temos um objetivo e nós vamos chegar juntos nesse objetivo. E até uma forma de você ajudar outra pessoa, né? Para que ela não se deixe levar por pensamentos desse tipo. Está compreendendo? Então eles perseveravam unanimemente, unidade de propósito. Qual que era o propósito? Oração. Percebe, irmãos, como a unidade faz a diferença. Aqui estavam todos, a Bíblia usa essa linguagem, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Quando a gente chega em Atos 2, no dia de Pentecostes, no derramamento do Espírito, quantos foram cheios do Espírito Santo? Você lembra aí? Eu vou te dizer, todos foram cheios do Espírito Santo. Olha a unidade de propósito, como faz a diferença. Até nas nossas celebrações, até nas nossas reuniões, quando nos reunimos para celebrar ao Senhor, qual que é o propósito desse momento do culto? É cantar? Então vamos cantar todo mundo juntos. Qual que é o propósito desse momento do culto? É palavra? Então vamos ouvir a palavra. Qual que é o propósito desse momento do culto? É oração. Nós vamos orar então. Irmão, eu fico pensando, por que hoje de repente, no meio de um culto, e a gente vê que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a outra é renovada, uma recebe dons, e às vezes tem outro que parece que não recebeu nada. Será que foi Deus que mudou e hoje ele não tem mais a capacidade de encher todos que estão na casa? Ou será que todos que estão na casa não estão no mesmo propósito? Está compreendendo? Então até para nossas reuniões isso faz toda a diferença. Quando que todos serão cheios do Espírito Santo? Quando todos estiverem desejando ser cheios do Espírito Santo no mesmo momento, na mesma hora. Quando todos estiverem numa unidade de propósito, então isso também acontecerá entre nós. Está compreendendo? Isso faz toda a diferença no meio de uma igreja. Então comunique a visão, comunique para a sua liderança, comunique para a sua equipe, né? E entenda a visão, abrace a visão, defenda a visão, coopere para trabalhar junto pela visão, entende? E eu tenho certeza que isso vai te abençoar de uma forma especial. Vamos lá então. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, estou no versículo 15. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Versículo 20, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Vamos lá navegar na Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro dos Salmos. Salmo de número 69, versículo 25. Que vai dizer assim, ó: fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Lembra da profecia? Ó, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Está compreendendo? E agora vamos para outro salmo. Salmo de número 109. Versículo 8. Sejam, pois, os seus dias poucos. Deixa eu ler de novo. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Lembra da conclusão da profecia que Pedro está declarando aqui? Tome outro o seu bispado. Entende? Então o salmista ele profetizou a respeito de Judas, que ficaria deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, assuma outro o seu ofício. Havia essa profecia, né, a respeito de Judas e de tudo que aconteceria. O profeta Zacarias também profetizou. Vamos lá em Zacarias. Zacarias antes de Malaquias. Abre aí sua Bíblia comigo. Zacarias,
capítulo 11, versículos 12 e 13. Ou só versículo 12, que vai dizer assim: E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, o deixai. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Entende? Zacarias também profetizou, e aqui ele estava falando, né, negociando um preço pelo seu serviço pastoral, pelo seu serviço profético, e aqui ele se sente ofendido. E por que Zacarias se sente ofendido? Eu vou te dizer. Vamos comigo lá no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21, versículo 32. Êxodo 21, 32, que vai falar para nós assim, ó: Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 moedas de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, vai ser pago pelo escravo 30 moedas de prata. Você percebeu aqui? Zacarias, ele tem a sua paga pelo seu serviço, o preço de um escravo. Jesus é vendido por Judas por quantas moedas? 30 moedas de prata. Judas negociou Jesus por o preço de um escravo. Está compreendendo? Judas negociou Jesus por o preço de um escravo. E Pedro, ele continua declarando, né, que havia essa profecia, não é, que Judas iria o trair Jesus. Eu não acredito que Judas, a pessoa de Judas, foi premeditada ou predestinada a ser o traidor. Havia a profecia e Judas acabou se colocando na brecha para ser o traidor, né? Eu não posso acreditar que alguém já nasceria com a marca em sua vida: ó, você vai ser o que vai trair Jesus. Não adianta você tentar mudar o seu destino. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que havia a profecia e Judas, né, por suas próprias escolhas, foi se encaixando naquilo ali e acabou se tornando o traidor, e a profecia se cumpriu através dele. Está compreendendo? Então, nós vamos ver Mateus capítulo 26. Se você quiser abrir aí comigo, Mateus capítulo 26. Judas negocia Jesus. Vamos lá? Mateus 26, a partir do 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me queres dar? E eu vos-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E aqui, próprio Mateus 26, Judas, ele entrega o nosso Jesus, a partir do versículo 47, né? Mateus 26, a partir do 47, quando ele diz: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, o prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus 26, do 47 ao 50, Jesus é preso. No Mateus 27, do versículo 1 ao 5, Judas se arrepende, né? Judas vê que traiu um homem santo, que traiu o Messias, e ele se arrepende. E a partir do versículo 1 do 27 de Mateus diz assim, ó: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E o manietando, o levaram
e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Perceba qual é a artimanha do diabo, irmão. O diabo, através dos sacerdotes, levou Judas a pecar, correto? A trair. Depois que Judas se arrepende, Judas até volta no templo para devolver as moedas, né? Quase que no ato desesperado, como se estivesse pedindo perdão. E o que os sacerdotes fazem? Em outras palavras, Judas, se vira, o problema é teu. Tá entendendo? Perceba se não é assim até hoje que o diabo faz. O diabo leva alguém a pecar, leva alguém a fazer isso, fazer aquilo, trair, abandonar. E depois, quando a bomba estoura, o que o diabo faz? Ó, se vira. O problema é seu. Não temos nada contigo. Entendeu? E então, só que eu quero falar isso daqui, né? Se em algum momento você caiu, você saiu da presença do Senhor, não faça como Judas. Não se mate. Não é? Muito pelo contrário. Volte para o convívio da sua igreja. Volte para o convívio. Volte para a presença de Deus. Se espalhou por aí hoje uma frase que acaba viralizando, né, na internet, que é a frase, eu não lembro perfeitamente dela, mas ela diz assim: às vezes aquela uma ovelha que se desgarrou não volta por conta do medo dos olhares das 99 que ficaram. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja não é isso. A igreja é o povo de Deus. 99% dos pastores que eu conheço, das igrejas que eu conheço, são igrejas que são misericordiosas e piedosas, que receberão os seus membros, né? Os seus discípulos que caíram, que se afastaram, não é? Então nunca se deixe, se porventura você estiver vendo esse vídeo e você caiu, se afastou, nunca se deixe ser vencido por esse pensamento: ah, como que a igreja vai me olhar? Será que o pastor vai me receber? Como que vai ser? Será que eu vou ser humilhado? Não, querido, não será. A igreja é o povo de Deus. Uma coisa, você vai ser recebido, né? Você vai ter o seu tempo para você meditar, para você, né, colocar os pensamentos no lugar. Nesse tempo você vai ser acompanhado, você vai ser inserido de volta, né, ao discipulado, ao acompanhamento, ao pastoreio, né? Você vai ter o seu tempo para que você possa se reencaixar. Mas eu garanto para você, 99% das igrejas que eu conheço, dos pastores que eu conheço, estarão sempre de braços abertos para receber os seus discípulos que caíram de volta, os seus filhos que caíram de volta. Tá compreendendo? E às vezes, irmão, dentro de... não podemos generalizar que todas são boas e que todas são ruins. Sim, pode acontecer de você achar por aí algum pastor que não vai te receber, alguma igreja que vai fazer um julgamento contra você. E o meu conselho é: pede perdão, pastor, me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa pelo meu erro, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pela minha traição. E se aquele pastor, aquela igreja não quiser te receber de volta, você fez a sua parte, você pediu perdão, você se reconciliou e você procura outra igreja. Mas não entre nessa de que porque caiu vai se matar agora e vai continuar para sempre fora. Não entre nessa. Volta o mais rápido possível. Que de repente o teu pastor está te esperando, a tua igreja está te esperando para te abraçar,
te restaurar, derramar óleo, bálsamo sobre você, né? Curar tuas feridas e te reinserir em tudo aí que Deus tem para a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Volta logo, querido, em nome de Jesus. Então, e aí Pedro continua declarando, né? Que os sacerdotes, eles pegam as moedas de prata e porque não podiam colocar de volta no templo, eles compram, né, um campo que se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Né? Eu precisaria aqui, eu estive dando uma pesquisada, eu precisaria aqui de mais um vídeo de 45 minutos no mínimo, para explicar todas as linhas de pensamento sobre o campo de sangue, Acéldama, esse campo aqui que foi comprado pelos sacerdotes. Quem sabe um dia eu faço um vídeo somente falando disso aqui. Mas os sacerdotes vão e compram um campo, né, com o preço das moedas que Jesus foi comprado. E Pedro continua declarando, né? E entre a profecia que havia sobre a traição, era que aquele que caísse, outro deveria assumir o seu bispado, assumir o seu ofício. E Pedro continua declarando aqui, ó: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então Pedro se levanta e diz: gente, precisamos escolher outro para assumir o lugar de Judas. Quem vai ser? E é interessante que ele põe alguns requisitos aqui, né? Ele diz: olha, precisa ser alguém que esteve com a gente desde o começo, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado acima. Precisa ser alguém que tem história com a gente. Precisa ser alguém que tem bagagem com a gente. Precisa ser alguém que já passou por tudo isso que todos nós já passamos aqui para assumir um cargo tão importante na igreja, né? Isso chega ao ensinamento para nós também, de termos os nossos critérios, né? Em determinadas posições de liderança, em determinados lugares de posição dentro da igreja, precisa ser pessoas que têm bagagem junto com a gente. Precisa ser pessoas que já quebraram muita pedra com a gente. Precisa ser pessoas que caminham com a gente há algum tempo, não é? Então isso fala também da importância para todos nós construirmos uma história dentro de uma igreja. Construirmos uma história dentro de uma comunidade, não é? Termos raiz e entender que estamos construindo uma história, não é? E que lá na frente, quando alguém tiver que ser requisitado para assumir lugares altos, para assumir posições de extrema importância, você que está caminhando na sua igreja, que está lá quebrando gelo com o seu pastor, a hora de beber água vai ser você que vai ser o encarregado. Vai ser você que vai ser levantado a líder. Vai ser você que vai ser promovido a determinadas funções de liderança, de tomada de decisões, entende? Então, dentre esse povo se levantou dois, né? Barsabás, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E aí Pedro faz uma oração, e o interessante é no versículo 26, que diz que, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui, queridos, nós temos uma divergência de duas linhas de pensamentos. Qual que é a primeira linha? A primeira linha é que há quem afirme que aqui, na verdade, aconteceu um erro por parte de Pedro, né? Aconteceu um erro pelo esse fato de lançar sortes e ter aqui a questão de voto comum, não é? Eles embasam esse pensamento de que Matias foi escolhido erroneamente por Pedro, também
colocando que mais em momento algum a Bíblia cita a história de Matias, né, como fazendo a obra de forma efetiva. E também colocam mais algo para embasar, é o fato de que lá em Atos 9, o próprio Jesus levanta Paulo como apóstolo na igreja, entende? Então tem essa primeira linha, que defende que Pedro aqui errou. Pastor, mas se Pedro errou, Deus deixaria escrito isso na Bíblia? Eu acredito que sim. Se você for estudar a Bíblia nunca escondeu os erros do servo de Deus, sabia? Você vai ver que Abraão errou. Você vai ver que Noé errou. Entendeu? Você vai ver que Davi errou. A Bíblia não fez questão nenhuma de esconder os erros de Davi. Entende? Então também Deus não faria questão de esconder um erro de Pedro na liderança da igreja, né? Até porque eu penso que Deus parte do princípio de pensamento que o sábio aprende com o erro dos outros, né? Então quando a gente vê a história de Davi, por exemplo, a gente tem um exemplo para que a gente não venha cometer os mesmos erros que Davi cometeu, para que a gente não venha cometer os mesmos erros que Abraão cometeu. O único que não errou foi Jesus. Mas todos os outros você vai ver, se você estudar minuciosamente, você vai ver que até na Bíblia fica registrado os seus erros, entende? Também para que a gente aprenda com os seus erros, não é? E a outra linha de pensamento é que Pedro acertou, não é? A gente vai ver Josué também lançando sortes lá na divisão das terras para o povo de Israel depois de entrarem na terra prometida. Então tem essas duas linhas de pensamento, não é? Uns dizem que foi um acerto, não é? Que não há problema algum. Outros dizem que foi um erro por essa questão. E perceba, meu amigo, minha amiga, que isso aqui foi antes da descida do Espírito Santo. Então, o meu posicionamento, a minha opinião eu particularmente não concordo muito. E não estou aqui dizendo se na sua igreja acontece que a sua igreja está errada. Entende? Não estou. Eu não concordo muito com a questão de, por exemplo, vamos levantar um líder de jovens. Vamos levantar aqui um líder das mulheres. Vamos fazer uma votação dentro da igreja. Vamos fazer uma votação para quem vai ser o líder do departamento tal. Eu particularmente eu não sou muito chegado a essa ideia. Por quê? Quando você vai votar, se a pessoa que vai votar não estiver ligada diretamente com Deus, para ouvir a voz de Deus e pedir a Deus, Senhor, só me deixa votar naquele que é o teu escolhido para esse departamento, a pessoa vai acabar votando por afinidade, por amizade. Eu gosto mais do fulano do que do Bertano. Entende? Então a votação vai ser mais baseada nisso. Entende? Não, como eu vou reforçar mais uma vez, não estou dizendo que se isso acontece na sua igreja está errada. Se está dando certo, se está fluindo, amém, glória a Deus, vai para cima, deixa Deus mover. Eu não estou aqui tocando na sua igreja. Eu estou falando que assim, a minha linha de pensamento, eu prefiro ir pela linha da direção do Espírito, sabe, diretamente. Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, vai dizer a Bíblia que Jesus passou a noite inteira no monte orando, por exemplo. E depois que ele desce do monte, ele então chama para si os 12 apóstolos. Então eu prefiro ir mais na linha de que hoje nós temos o Espírito Santo, não é? Então nós não precisamos de votação nem de sortes, nós precisamos de direção. Nós precisamos, né, de entender a direção do Espírito. Olha, fulano é para tal departamento, Bertano é para tal departamento, Cicrano vai ser melhor ali naquela área, entende? E assim a liderança ser levantada, tá compreendendo? Então, hoje nós temos o Espírito Santo para nos direcionar. Hoje nós temos o Espírito Santo para estar falando ao nosso coração. Amém? Estamos chegando aqui ao final do versículo 26. Eu espero que tenha sido para você um tempo de bênção, um tempo de crescimento, né? Vai anotando as suas dúvidas. Enquanto você acompanha o vídeo, vai anotando as suas dúvidas. Deixa aí no comentário se algum tópico desse aqui te chamou a atenção e te gerou uma dúvida.
Deixa aí nos comentários. Quem sabe lá na frente a gente faz um vídeo somente respondendo as dúvidas, não é? Pastor, não entendi isso aqui, explica melhor. Quem sabe a gente faz um vídeo somente para explicar melhor determinado assunto, né? E vamos ler também as suas colocações, se você quiser acrescentar algo para edificar ainda mais a nossa fé, vai ser muito bem-vindo. Amém? Meus irmãos, nós estamos chegando ao final aí, né, de mais um comentário aqui, do versículo 12 até o versículo 26. Eu quero que você crie expectativa aí no seu coração. No próximo vídeo vai ser sobre Atos 2, o derramamento do Espírito, o dia de Pentecostes, né, o dia onde o Espírito Santo foi derramado. Nós temos muita coisa para falar aqui sobre o Espírito Santo, sobre o dia de Pentecostes. Vem com a gente, já vai gerando expectativa aí no seu coração para esse próximo vídeo que logo mais vai ser publicado aqui no nosso canal, tá bom? É um grande prazer, meu irmão, ter você aí com a gente. É um grande prazer poder contar com a sua presença, poder ver que você está acompanhando aí, e a nossa oração é para que você cresça, e cresça em graça, em conhecimento do Senhor Jesus, né? E que Deus te abençoe de uma forma especial. Deixa eu reforçar aqui o meu pedido a você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificações, que você vai receber todos os nossos conteúdos. Sempre que a gente publicar um vídeo, o YouTube vai enviar para você. Deixa o seu gostei aí, tá bom? Todos vocês, já deixa aí o seu gostei, para que a gente possa gerar um engajamento ainda maior. E deixa os seus comentários. Se você conhece alguém que de repente se interessaria por esse tema, compartilhe essa mensagem com ele. Compartilhe essa mensagem com ela. Fala, ó, fulano, ó, cicrano, vem com a gente. O pastor Danilo está dando lá, fazendo um comentário lá sobre o livro de Atos dos Apóstolos, crescendo com Atos dos Apóstolos. Vamos lá com a gente, vamos lá acompanhar essa jornada aí de fé, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, um grande beijo no seu coração, um grande abraço, que Deus te abençoe de uma forma especial, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.